boa noite. Vamos falar desse rádio que tanto nos atrai, que tanto nos encanta. As críticas, tanto do Azafiro quanto do Elcimar Pondé, são mais que necessárias para que a gente possa repensar esse rádio que se faz hoje em Feira de Santana, que também é um rádio que presta serviço, claro, é um rádio que está o tempo todo. Aliás, vale lembrar que é a única mídia de Feira de Santana que tem mais de 10 horas à disposição da população. Mais de 10 horas, porque pela manhã você só tem o rádio para se informar. Aí vem gente e me fala, mas tem internet. Certo que tem internet, mas me diga uma coisa, a internet é realidade de todo mundo? Não, a internet ainda não é realidade de todo mundo. Há pouco eu conversava com um rapaz que estava aqui, a gente discutia justamente essa questão. Aqui atrás na Rocinha, a internet pode ser a realidade do pessoal daqui, que está aqui atrás. Imagine se você for subir mais um pouquinho. Então, onde é que a internet não chega, onde o jornal não chega, onde a TV não tem horário, quem é que está lá? O rádio, né? Esse nosso amigo, esse nosso familiar, porque quanto tempo, Pondé, você já foi reconhecido pela sua voz? É uma sensação diferente. Eu lembro que a primeira vez que eu fui reconhecido pela minha voz, eu tomei um susto, eu quase caio. Eu ainda trabalhava na Rádio Cidade, então você vê que, inclusive foi a rádio que eu comecei. Então você vê que realmente você entra na casa das pessoas, você passa a fazer parte da vida das pessoas, e as pessoas chegam para você e dizem, essa voz é familiar. Familiar? Você passa a ser um elemento da família. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você diz, com o que você propaga, porque é o seguinte, o poder do microfone tem que ser um poder de transformação, ele não pode ser um poder de abuso, como a gente viu os colegas relatarem há pouco, né? Alguns que ainda fazem do microfone como um elemento de abuso, abusam desse poder, alguns que saem do ar, a gente não precisa citar porque todo mundo sabe, por quê? Porque fez abuso do poder do microfone. Então ele deve ser utilizado para transformar, não para deformar, como a gente vê em muitos casos, né? Ele deve ser usado para dar a palavra às pessoas que não têm voz. Por quê? Porque a partir do momento que você dá a palavra às pessoas, você mune elas de poder. E é esse poder que o rádio tem de chegar no carro do bacana, de chegar na casa da minha tia lá que está fazendo o café de manhã, e de ter o poder de chegar na prefeitura de Feira, que está lá o prefeito sentado, ou talvez a assessoria dele, gravando tudo que a gente fala. Então essa teia que o rádio cria, que a gente não pode perder, né? Então quando a gente vê fatos como o Pondé falou aqui, da terceirização, que é lamentável, eu sou a pessoa que eu sou radicalmente contra, porque eu penso que o rádio tem que ter uma linha, o rádio tem que ser rádio. Então quando a Subaé retomou as atividades e deixou de ser terceirizada, eu discutia com o colega Reginaldo Júnior que está aqui, dizia, gente, a Rádio Subaé voltou a ser rádio. Por quê? Porque a qualquer momento da programação, ela pode prestar o serviço, ela não vai depender de quem esteja no horário, se vai atender a interesse A, B ou C. Vai depender disso nem um pouco. Por quê? Porque existe uma linha editorial, existe toda a equipe trabalhando em prol de uma comunicação, em prol de uma população, né? Então, o rádio terceirizado é lamentável, mas é uma realidade no Brasil inteiro. Poucas rádios não são terceirizadas. Em Feira mesmo só tem uma. A outra, que não é terceirizada, nem conta, porque a programação dela, só tem um espaço para Feira pouco, porque a Rádio Cultura é uma rádio que serve à Igreja Universal, nada contra a religião nem contra a igreja nenhuma, mas ela não presta serviços ao povo de Feira de Santana, igual as outras, mesmo as terceirizadas. Não presta. Não adianta, só ter um único programa que eu sei que tem essa prestação de serviço, é de Pedro Justino com o J. Cardoso, que vai ao ar de meio-dia a 3 da tarde na Rádio Cultura, mas embora seja a rádio mais forte de Feira, com 25 quilos de antena, a audiência é baixa. Então você vê que causa essa repercussão toda, né? E o que é falar desse nosso rádio? Eu trouxe aqui uma peça, trouxe alguns áudios para a gente ilustrar. Pensei que tivesse mais colegas por aqui, feliz em ver ali, né, o Vanderlei, Marli Caldas, que é um grande ícone no rádio de Feira, foi minha professora por diversas vezes. Aqui eu peço uma salva de palmas para uma grande contribuidora do rádio de Feira, meu colega Reginaldo Júnior, Rubem Júnior também, que agora está na sociedade, passou pela Povo, enfim. Eu esperava mais colegas de rádio aqui.
esperava mesmo para que a gente pudesse promover esse bate-papo. Peguei a palavra de que eu considero importante no Rádio de Feira, que estava no ar, que passou muito tempo no AM, hoje está no FM e hoje é deputado. Agora eu digo, por que eu peguei a palavra dele? Porque eu pensei que os demais colegas estivessem aqui para o quê? Para que a gente pudesse realmente estabelecer essa conversa, que a proposta é conversa, né? É tanto que não tem nada assim muito academicista, né? Eu que passei pela academia, graças a Deus tive essa oportunidade, os colegas que também passaram. Eu quero fugir aqui desse formato, né? E muito academicismo. Claro que algumas coisas que eu trouxe foi fruto de pesquisa, foi fruto de leitura, enfim, mas não são todos que têm essa oportunidade ou não querem. Muitos preferem ser administradores e serem radialistas. Muito administrador no rádio, nada contra administrador também, mas muitos preferem, o que eu posso fazer, né? Então eu trago aqui algumas considerações. Deixa eu ver, fazer o rádio, na verdade, ele é marcado pelo improviso, né? E minha professora já me dizia, tudo no rádio, até improviso, tem que ser anotado. Então eu trouxe algumas anotações, só para a gente fazer um panorama do rádio mundial, do rádio do mundo, do rádio do Brasil, trazer para Feira de Santana. A gente começa pelo inventor. Quem aqui sabe que o inventor do rádio nada é brasileiro? Os pesquisadores sabem, quem não é pesquisador não sabe por quê. Porque a história atribui a Guglielmo Marconi, que ele já é mudo, né? Foi a invenção do rádio em 23. Só que documentos comprovam que o padre Lanel de Moura já tinha inventado o rádio em 19. Já tinha feito a primeira transmissão de rádio em São Paulo. Um rádio de aproximadamente 8 quilômetros. Então a gente vê que, olha o Brasil sendo injustiçado. Quer dizer, isso aqui hoje que a gente veio para cá discutir é a invenção do brasileiro, é a descoberta do brasileiro, né? Então eu dei esse salto na história, né? Inclusive existe uma campanha hoje na internet para que Landel seja reconhecido como inventor do rádio do mundo, né? Inclusive eu vou sugerir que vocês, quando puderem, acessem. Eu vou disponibilizar esse endereço lá no meu perfil, vou disponibilizar no site, para que as pessoas possam votar nessa campanha de reconhecimento. Eu julgo uma campanha justa, visto que, assim, papagaio come milho e periquito leva fama, como se diz no adágio popular, né? Então, que merece ser. É isso. A gente fala da era do rádio, de 19 a 50. Por que eu boto a 50? Porque a 50 surge a TV e o rádio passa a ser o primo pobre, né? Até os anos 50, o rádio era o auge, nos 40, nos 30, era o tempo ouro do rádio, como tem ali uma réplica do disco As Cantoras do Rádio, que eu trouxe sua capa para quando quebrava do vídeo lá em casa. Então foi uma época que o rádio viveu realmente a sua era de ouro, a sua era onde tinha as cantoras, as orquestras de câmara, onde tinha as radionovelas, né? Quem assiste novela hoje nem imagina que essa brincadeira começou no rádio, com a novela Em Busca da Felicidade, né? Diz que o rádio é uma grande oportunidade perdida de transformar o mundo. Isso a gente percebe que o pai do rádio no Brasil, Edgar Roquete Pinto, quando ele começou a implantar o rádio no Brasil, o projeto dele era um projeto cultural e educacional. Se o projeto dele tivesse ido à frente, dizem os pesquisadores, que o índice de analfabetismo no Brasil hoje seria 0. Então você veja a responsabilidade que o meio de comunicação tinha e o que aconteceu no meio do caminho, né? Tudo que aconteceu, tudo que a história conta, tudo que tem registros. Então a educação como meio de transformação do rádio se perdeu ao longo dos anos. E os índices de analfabetismo no Brasil a gente conhece, né? Não precisa ficar aqui chovendo no molhado. Já falei aqui do rádio no Brasil. Agora que eu trago algumas estatísticas de audiência de rádio, né? No país, a rádio mais ouvida, segundo o site rádio.com.br, é a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, que é uma das poucas rádios do país que tem o rádio AM forte, assim como Feira de Santana, como São Paulo com a Rádio Globo, a CBN e a Jovem Pan disputando sempre, como o Rio de Janeiro com a Globo também, a CBN, enfim, as redes de rádio estão aí. Embora o rádio seja um produto regional, não se engane, o rádio é um produto regionalizado. Tanto que você vê, não dá para falar de AM sem falar de FM, né? Até porque o jornalismo na FM já começa a ser uma realidade na cidade de Feira de Santana. As grandes redes de rádio, o que elas perceberam isso. É tanto que você percebe a Band News. A Band News é uma rádio de rede, mas ela não tem cabeça de rede, como a gente chama. O que é a cabeça de rede? É aquele cara que está lá comandando tudo. Tem
tem as cabeças de rede que elas vão integrando todo o país e levando as informações de cada lugar, sendo que todo o sistema está em rede. Então você vê uma forma inteligente de você fazer o rádio local e de você fazer o rádio nacional ao mesmo tempo. As redes de rádio na Bahia já são conhecidas, poucas delas deram certo, né? Tivemos a Tropical, que foi uma tentativa de rede de rádio na Bahia, hoje está em Juazeiro, não deu certo aqui. Tem uma que tem um nome de rede, mas não funciona como rede, que é a Rede Baiana de Rádio. Rede que eu entendo, são todas as rádios ao mesmo tempo. Tem o nome de rede só pela marca, mas não é rede. Só vejo trabalhar em rede na Copa do Mundo, né? Hoje tem mais que rede, tem a Rede Tudo, que trabalha em rede horas, Tudo FM, né? De Salvador tem mais um da onde é? São mais 6 cidades. Mais 6 cidades, né? Você quer. Com 2 horários. Um pesquisador também, um dos poucos pesquisadores de rádio que eu respeito, que é um cara que ouve muito mais do que eu, pesquisa, anota, enfim. É uma figura que também vai ser descoberta nessa cidade em breve, vale lembrar isso. Aí a gente vem aqui no ranking, Segunda Globo, Itatiaia, Jovem Pan. Quando a gente vem ver uma rádio da Bahia, aparece a Sociedade da Bahia, que vale lembrar, é a rádio mais forte da Bahia, 100 quilos na antena, ou seja, ela pega na Bahia inteira e mais as cidades que fazem fronteira com a Bahia, que são próximas da fronteira. Então você vê que é uma rádio que tem um poder de alcance gigantesco. Qualquer lugar que você parar pode ligar, 740 que pega, né? Quando aparece aqui, deixa eu ver, a Sociedade da Bahia aparece aqui, meu Deus, na 13ª colocação. Quando você vai para as rádios da Bahia, ela aparece em primeiro. Aí quem aparece em segundo? A Excelsior da Bahia, que muita gente esqueceu, né? A voz do Senhor Bonfim, né? O slogan dela. Aí quando a gente parte observando a Bahia, quem aparece em quinto lugar é a Rádio Subaé de Feira de Santana, que hoje, de acordo com pesquisas, ocupa o primeiro lugar. E aqui se confirma isso. Você vê que ela ter deixado de ser uma emissora terceirizada e passar a ser rádio, como eu costumo dizer, olha o efeito aqui. Olha o efeito das pesquisas. Pesquisa de agência estão apontando isso, né? Enfim. E a gente percebe aqui também que Feira de Santana, onde é que ela vai aparecer novamente? Deixa eu ver se ela aparece. Regional de Serrinha. Aí aparece na 15ª colocação a Sociedade de Feira, que também, assim, aí agora você coloca, é primeiro ou segundo lugar, já tem da hora. A Sociedade e a Subaé, elas têm essa, como é que se diz? Essa flexibilidade, obrigado, Zé. Tem essa flexibilidade. Em certos horários, o ouvinte prefere o programa tal. Em certos horários, o programa XYZ. Porque o perfil do ouvinte de rádio aí, claro, logicamente, é diferente do perfil de ouvinte do rádio FM. O cara que ouve FM, ele não quer saber de sua voz. Ele quer ouvir música. Quando você começa a falar, ele troca de rádio. Ele se cadastra em 1.500 promoções e atende uma falando o nome da outra, como eu já ouvi. Do radialista do outro lado fica assistente o que fazer. E o rádio aí, ele não tem essa, o ouvinte do rádio, ele não tem essa característica. Ele tem a característica do seguinte: eu gosto da Rádio Povo, eu ligo na Rádio Povo, quero lá o meu cordão no 1210 e acabou. A minha rádio é a Rádio Povo, não interessa o que esteja passando na Subaé, na sociedade ou na cultura. E tem aquele que gosta dos profissionais. Por exemplo, tem os seguidores de Tanúrio Brito. 9 horas da manhã, a Rádio Subaé pode ter moça dançando arame. Ele vai estar ouvindo a programação da sociedade, né? Com Tanúrio Brito. O cara que gosta de ouvir o Ronda Policial. O mundo pode estar se acabando do Linha Direta. Ele vai estar ouvindo o Ronda Policial. Está pegando programas do mesmo horário. Só para quem não tem muita vivência com rádio, perceber como o ouvinte do rádio ainda se comporta, né? A forma como ele tem esse amigo companheiro, esse advogado, né? O rádio também é o advogado do povo, porque antes de resolver qualquer problema, o povo não vai no lugar, ele liga para o rádio, sendo que o rádio não resolve nada. O rádio não resolve absolutamente nada. Ele faz o quê? Ele dá a voz para que você chegue até a pessoa que resolve. Ele não resolve nada. Mas na cabeça do povo, não, vamos ligar para o rádio que dá certo. O que eu posso fazer com isso? Graças a Deus, sabe por quê? Porque senão nós profissionais do rádio como ficaríamos? Isso chama-se credibilidade. E é a única moeda que a gente tem para vender. Não adianta dizer que tem outra coisa. A única moeda que a gente tem para vender é a nossa credibilidade. Credibilidade perdida, pode procurar o que fazer, irmão. Você não vai ficar do lado. Ninguém vai lhe querer. Temos exemplos, enfim.